Mas tem um ponto aqui que vai ajudar a pensar, que é o G44, que é aí já começam os pesquisadores que mais foram no fundo desse fenômeno aí, que é o americano, que é o John Keel, e o Jacques Vallée, que é francês. Lá na época, se não me engano, na década de 60, aparecia o Homem-Mariposa, que era um nome que deram pra uma criatura de olhos vermelhos com olho de fogo, tá vendo? Cheiro de amônia, olho de fogo e um ser híbrido humano com animal. Então já começa a traçar um padrão aí dessas criaturas. O que Varginha era? Um ser híbrido, humano com animal, um humano com rã, sei lá, um réptil. Olho de fogo, olho vermelho e cheiro de amônia. Então já viu alguma coisa aí. O Mothman lá, década de 60, é a mesma coisa. O lobisomem é a mesma coisa. O que é o lobisomem? Um ser com cheiro de amônia, olhos de fogo. O que é o curupira? É um ser com a perna para trás, que tem uma perna como se fosse de um animal, que é como se fosse o joelho para trás, vai ver daqui a uma figura. Olhos e cabelos de fogo, enfim. Então deve ter alguma coisa aí, né? Então, mas tudo isso são... Lendas. Ou folclore. Isso. Baseado em algo, em quê? Se você for no Maranhão hoje, cara, Maranhão é um estado campeão em lobisomem. Se você for lá, o pessoal vai estar relatando a mesma coisa lá. Seres de olhos de fogo aparecendo a todo momento. E naquela época, nos Estados Unidos, já apareceu o Mothman, que apelidaram de Homem-Mariposa. Nada mais é que era um humano misturado com algo como um morcego, um híbrido, com olhos de fogo também. Fala mais sobre isso do lobisomem. Lobisomem, Maranhão é o estado campeão de lobisomem, cara. E se você for observar, o Maranhão é o estado campeão de rituais. Se você for em Codó, no Maranhão, é a cidade inteira, cada casa é uma religião diferente, um ritual diferente. Lembra do Collor, presidente Collor? Lembro. Os rituais eram em Codó. Rituais pesadíssimos. Pega o livro da mulher do Collor pra você ver que rituais que eram esses que ele fazia. Pesadíssimos. Os políticos do Sarney, esses políticos todos, Alagoas, ali aquela área, vão lá em Codó, no Maranhão, pra fazer esses rituais. Pra ganhar coisas, né? Ganhar status, virar presidente, tudo isso. Funciona. Tenho certeza que funciona. Mas a carga que vem desses caras depois... Então, mas esse ritual... Na família deles, enfim. A relação com o lobisomem. Esses caras, esses seres vão aparecer. Aí é uma coisa que eu tô pesquisando agora. Não posso te afirmar, mas é uma hipótese, tá? Esses seres de olhos vermelhos, híbridos humanos com animais, vão aparecer em áreas que você faz rituais. Então seria o ex-presidente Collor, ele fez um ritual para ser presidente com o lobisomem. Não, não é isso. O que eu tô dizendo são feitos rituais pesadíssimos, pedindo coisas materiais, às vezes a morte de alguém, coisas muito negativas. Quando você tem um lugar com essa vibe negativa, várias consciências, ele evocando essas criaturas para fazer isso, cria-se um ambiente em que essas criaturas se materializam e começam a fazer coisas. Então, mas nesses rituais essas pessoas não exatamente vão visualizar o lobisomem. Não exatamente o Collor quis invocar, Tá, não tem nada a ver. Tá. O que tem a ver é o seguinte, são rituais pesados que fizeram, pedindo coisas materiais e o mal de pessoas. E a partir disso, desse ambiente, imagina a cidade inteira fazendo isso, rituais para diferentes pessoas, você cria aquela vibe pesada, né? Sim. Negativo. A partir dessa vibe pesada, pra mim, cria-se um ambiente pra esses caras e virem, que já existe em algum lugar, que a gente não sabe onde é, sim. se Eles materializarem no nosso ali. mundo. Sim. E isso é que eu tô sentindo que é a resposta da coisa. Ou parte da resposta. Mas essa pesquisa, o teu objetivo é saber essa conexão dessa energia, Rituais e seres. Com seres. Saber esses seres estranhos. Fazer uma correlação entre cidades que fazem rituais pesados desses com o aparecimento de seres de olhos vermelhos. Que seriam os lobisomens. Que seriam os lobisomens. Lobisomem é um nome genérico, né? Eu sei, ou os lobisomens, os lobisomens. Né? Ou chupacabras, né? Chupacabras também olho vermelho e cheiro de amônia. Alguns relatos, né? Então tudo isso continua assim acontecendo normal. É porque tu falou da década de 90 e tal. Teve um momento que a imprensa bateu muito, né? E teve muitas reportagens em cima disso, chupa-cabra e tal. E hoje já não tem tanto, né? Sim. Hoje esse fenômeno é o fenômeno da internet, né? Aí pessoas na internet vão lá, mas a televisão não vai mais. Parou. Pararam de cobrir esse negócio. Né? Antigamente era direto, né? O que aconteceu, né?
Então, Às vezes, assim, a televisão é formada de pessoas também. Tinha o Petri, né? Que dava força pra essas reportagens. Então, às vezes, pessoas que gostavam disso pararam de gostar, ou não se interessaram mais, ou sofreram alguma pressão pra poder parar, né? Mas eram pessoas que gostavam do assunto e faziam, por algum motivo pararam. sim, sim. É, bizarro. E são ondas, né? Você vê que os bichos aparecem, aí depois some, uma época. Mas a presença no Maranhão é impressionante, cara. É todo ano, cara. E esses caras vêm quando? Esses seres? O pessoal acha que lenda não é lenda, não. Vem na quaresma. A quaresma pro cristão é a época mais sagrada, que culmina na Sexta-feira Santa. Esses seres vêm justamente na época mais sagrada. Como se fosse zombar, blasfemar, né? É sempre o dual, né? E aí você tem humanos, seres quentes, baseados em água, e você tem esses seres gelados, baseados em amônia, com óleo de fogo. E você vê que é como se fosse esses seres zombam da criação de Deus, que é o homem, né? Que fez sua imagem e semelhança, né? Como se fosse isso. Uma blasfêmia em relação à criação. E vem na época em que é mais sagrada para os cristãos. Então esse negócio de lobisomem na lua cheia a lua cheia até é uma coisa que não é verdade, porque eles vêm também em outras luas. Não tem, para mim não tem tanta ligação, não. Mas a questão dessa época da quaresma, realmente. E aí a minha ideia é essa, cara. E aí olha só como é que era o homem mariposa lá. Várias vezes por ano, criaturas com olhos vermelhos ainda são vistas nos Estados Unidos. Então você vê que não é uma coisa brasileira. Tá acontecendo lá também. Um lobisomem deles, os lobisomens deles, né? Sim. Lembra do Skinwalker? O Skinwalker é um lobisomem deles. Como muitas formas de quimeras, elas geralmente são acompanhadas pelo cheiro de ovos podres, sulfeto de hidrogênio. Isso lá na década de 60, 80, o cara já tava sabendo isso aí, cara. E aqui a gente começou a perceber na década de 90. Esses seres aí, mais fortes, né? Sim. Então você vê que coisa, né? Tem alguma coisa aí. É, cara, essa questão da energia, da mesma forma, nós vamos ter pessoas que vão para um monte, né? Pessoas que vão lá numa energia, numa oração, buscando ter contato com o bem e vai sentir ali uma presença ou vai ver alguma coisa. Vários relatos de evangélicos, eles têm essa tradição de subir no monte para orar, né? Isso. Às vezes eles têm encontros com essas criaturas, com seres, com luzes, e saem correndo, né? Isso, exato. Às vezes a vibe não tá tão legal, eles se deparam com... Isso é muito comum, grupo de oração vê esses fenômenos. Muito comum. Ou isso que você Ou acabou bom, de falar. ou positivo ou negativo, né? Ou que você falou, blasfêmia, para perturbar. Pra perturbar. Exatamente. Eu vou mostrar um caso que você vai... Um dos últimas fotos aí vai direto nisso aí, cara. Era um padre chamado Padre Pio. Então vamos nessa. G45, batei. Aí olha só aqui que o John Keel pesquisou de pessoas que tiveram encontros com esses fenômenos. As pessoas que encontravam esses fenômenos tinham amnésia temporária, fortes dores de cabeça, espasmos musculares, sede excessiva e outros efeitos todos observados ao longo da história em milagres religiosos. As aparições religiosas, demonologia, fenômenos ocultos e contatos com fadas. Ou seja no milagre religioso, seja no contato com demônios, seja no contato com fadas e outros seres voadores e tudo, as pessoas sentem a mesma coisa. O Edson pesquisou um caso, que ele conseguiu os documentos, de Cláudio, que tiveram contato com seres de luz. Quando o cara, não sei se ele falou, se você lembra disso aqui, mas o PM ia pegar a arma, dava uma moleza nele, ele não conseguia pegar a arma. Os seres que eram na cabeça dos militares, isso está em um relatório do comandante Eisenhower, que era capitão da PM lá, na época tenente. Os seres criaram no meio do canavial um lago que não existe. Isso vai em Minas? Isso em Cláudio, em Minas, cidade de Cláudio. Mais pro oeste de Minas. Sim. E o que aconteceu quando eles entraram num transe, uma sonolência, tiveram perda temporal? O que aconteceu quando eles acordaram? Muita sede, dores de cabeça, tudo que acontece ali que está registrado em fenômenos religiosos ou contatos com o demônio, e naquele caso de Cláudio, que seriam, entre aspas, extraterrestres. E para mim não são.
Então, em todos esses fenômenos, você tem esse tipo de sintomas negativos. Então, talvez mesmo alguns fenômenos ditos positivos, algumas aparições religiosas tratadas como milagres, podem, às vezes, ser... A Bíblia fala, vou mostrar daqui a pouco, Satanás pode se disfarçar de anjo de luz para poder te atormentar. Principalmente se você for muito religioso, ele vai te testar, ele vai querer te jogar para outro lado. Te testar. Isso que a gente vai chegar no Padre Pio daqui a pouco. Mas é interessante você ver que, seja o cara viu uma fada, um gnomo, um saci, um lobisomem, um extraterrestre, um milagre religioso, o cara tem os mesmos sintomas, cara. Mesmos sintomas. Mas como é que tu, o que tu interpreta disso? Eu interpreto que talvez essas inteligências estejam materializando aqui fenômenos para manipular a gente da forma que você acha melhor eles aparecerem, enfim. Não, eu digo os mesmos sintomas. Eu acho que pode ser o mesmo fenômeno, se materializando de diferentes formas. Sim. É a mesma coisa com várias máscaras. Sim, o mesmo cheiro. Oi? Mesmo cheiro. Mesmo cheiro. Porque tem coisas em comum. Tem o cheiro, às vezes os olhos de fogo. Claro, às vezes vem numa imagem religiosa, mas você fica mal depois. Como é que você tem um encontro com a Nossa Senhora e você fica perturbado depois com dor de cabeça que não passa, espasmo muscular e sonhos, pesadelos? Não faz sentido, né? Sim. E aí tem a imagem G46. E aí o Valli, que é um francês, ele fala assim: proponho que haja um sistema de controle espiritual para a consciência humana e fenômenos paranormais e OVNIs e suas manifestações. Ele acha que é um sistema de controle, isso aqui. Qual a variável controlada? Termostato controla a temperatura. O que um fenômeno paranormal poderia controlar? Sugiro que é a crença humana que está sendo controlada e condicionada. Esses caras estão guiando a gente através das religiões. Eles estão manipulando as religiões algumas vezes, ou se fingindo de religiosos, de materiais religiosos, para poder controlar o nosso caminho. Às vezes não é uma santa que está ali, mas ele usa o fato de você ser religioso e católico para poder te direcionar porque você acredita na religião católica. Então, como diferenciar? E tem alguns sinais. Um deles é o cheiro. Às vezes vem os cheiros ruins, de coisas ruins, com imagens bonitas. Aí você fala assim, pô, não deve ser legal. E o que você vem depois, né? Os sintomas que você tem depois, dores de cabeça, as depressões, os sonhos. Então pode ser que seja algum sinal em relação a isso. E aí tem o G47, que é uma outra fala de Valli também, que é o seguinte: o fenômeno OVNI genuíno está associado a uma forma de consciência não humana que manipula o espaço-tempo de maneiras que não entendemos. Ele controla essa realidade aqui. A verdade simples é esta: se há uma forma de vida e consciência que opera em propriedades do espaço-tempo que não descobrimos, então não precisa ser extraterrestre. Então se tem um cara que controla isso aqui, ele não precisa vir de outro. Se ele já estiver aqui, ele não precisa vir de outro planeta para controlar isso aqui. Então a gente sai da... Pode ter o extraterrestre também? Pode. Pode ter o governo também fazendo essa experiência? Pode. Isso aqui pode ser uma grande salada de fruta. Não, você falou há um tempo atrás, assim, através da pergunta do Superchat. Uhum. Você falou, pode estar aqui, a gente não consegue ver. Exatamente. Pode estar Agora, aqui observando agora, a gente influenciando. Pois é, mas aí o que seria isso? Espírito? Aí é um nome, né? Eu daria o nome... Foi dado o nome de espírito. Esse é mais religioso, né? Anjos, demônios, espíritos, mundo espiritual. Sim. O que o governo fala hoje? São entidades inter- ou extradimensionais, estariam numa outra dimensão, ou cruzando dimensões, enfim. Que nada mais é que o mundo espiritual numa religião, né? Sim. E inteligências não humanas, consciências positivas e negativas. O que é isso? Anjos e demônios. Você só tá mudando os termos. Isso. Para aquele cara que não é religioso, tem uma explicação que ele não fica um estigma, um tabu. Porque às vezes o cara não tem religião, você falando de demônio, fala, nossa, isso é uma bobagem, eu não acredito em religião nenhuma. Não, é porque a gente só consegue ver se tiver a matéria, né? Sim. Então pode estar aqui sem matéria. Sem matéria. Aí é espírito. É. E se ele quiser te impressionar, ele materializa. Só que eu acho assim, se você concorda comigo que se esses caras quisessem invadir isso aqui, se tivessem poder para isso, eles já tinham invadido isso aqui. Por que eles não invadem? Eu acho que a gente é que abre a porta, a gente é que tem a chave. Mas não é... Nós não somos só um experimento, talvez? Um experimento. Mas assim... Com autonomia. Você concorda que o experimento se arruinaria se esses caras negativos varressem isso aqui do nada?
Se a porta fosse aberta, o experimento também não daria certo. O que você tá me dizendo é o seguinte, é um experimento, você é um experimento, o Rony... O Rony é o experimento, humano é o experimento. Isso, o Rony é humano, é um experimento humano, Sim, certo? sim. E o mal tem que te controlar pra tu abrir a porta pra ele. Ou bem ou mal, aí você tem O um bem- livre-arbítrio. Isso, exatamente, você tem o livre-arbítrio. Então, é uma disputa ali entre o bem e o mal, né? É. E quem conseguir seduzir mais o Rony vai ter a porta aberta pra ele usufruir do Rony. E isso pode ser um dano irreversível, porque, dependendo da escolha que você fizer, a tua consciência pode ficar aprisionada com um desses caras. Então, cara, mas aí... Seria o inferno, né? Então, mas é exato isso que eu ia te falar, mas eu aprendi exatamente isso, pô. Aham. Ou se eu abro, né, o meu coração, a minha alma, meu espírito, eu tenho o Espírito Santo comigo, Sim, que é o bom, sim. certo? Do contrário, né, o cara que tem o Espírito Santo, o cara que tem uma vida reta, ele vai pro céu, né? Ele abriu pro bem e o bem conduziu ele, ganhou Sim. do mal que fica ali, não falam? Isso. Todo mundo tem um anjo, um demônio. Isso, exatamente. Não é isso? É isso aí, suas inteligências, cara. E aí, porra, às vezes o mal te seduz e você vai lá e faz uma merda. Ou ele te dá alguma coisa, te dá um poder, te dá uma ganância, te dá muita vaidade, muito ego, né? Aí vai vindo aqui a produção dos 7 pecados capitais, e aí ele vai te dominando. Concordo. Não é isso? Isso. E no final é a glória no céu ou o inferno permanente. É. Então, assim, é uma simulação, mas pode decidir o destino da tua consciência depois, né? Porque o corpo vai embora, vai todo mundo para debaixo da terra, né? O corpo, né? Sim. Agora, o que tá aqui, a nossa consciência, pode ser que seja eterno. Então, assim, isso aqui é uma ilusão material pra quê? Pra seduzir a gente. Porra, cara, Isso- eu tô arrepiado aqui, cara. Não faz essa porra não, mano. Olha só. Olha aqui, cara. Que isso, cara. Tô todo arrepiado aqui com esse papo aí, cara. Pô, dá pra parar, cara? Porra, eu só queria fazer uma entrevista, cara. Só um podcast, cara. Ei, o negócio tá indo... Esse arrepio que eu tô sentindo aqui, essa emoção, é o quê? Pode ser uma presença, né? É, mas eu espero... eu espero que a presença do bem, né, cara? Né? É. Afinal, eu tô tentando trazer luz aqui nesse negócio aí, né? Todos nós. Porque à medida que a gente desmascara a forma que esses caras operam, as pessoas têm condição de entender o que está acontecendo com elas e procurar um caminho do bem. Porque às vezes as pessoas são seduzidas. Para mim, isso aqui é uma ilusão material para você te tentar. Seduzir você. Se você escolhe o lado da ilusão material, que não é a realidade, essa aqui é uma simulação para te seduzir, você vai por um caminho que esses maus querem para mim. Aí você vai ter tudo aqui. Tudo. Dinheiro, tudo material. E você só queria isso aqui. O que importava para você é isso, é ter tudo. Simplesmente ter. Ter cada vez mais. E mais nada. Você vai ter uma consciência, consequência de ser. Você foi comprado pelo mundo material, então agora você vai ter a sua consciência com esses caras que dominam O mundo material. o material, que é a sedução, né? E aí, por isso que você É a forma de te comprar pro outro lado, né? Não, então, mas aí se você vai pro lado, né, que nós acreditamos, eu pelo menos acredito que é o lado da luz, Aham. que é ter o Espírito Santo e seguir a Bíblia, né, Sim. a tudo aquilo que tá ali te direcionando, fazer o bem, o mais importante não é o material, né, você não vai se seduzir para ter várias mulheres, você não vai se seduzir para ter, usar substâncias que vão te dar sensações, né, drogas, né, essas coisas que nós acabamos de falar. Você não vai, fazer o mal para poder conquistar alguma coisa. Você né? Você não vai fazer satanismo, você não vai fazer nada disso, né? Você vai ter uma vida ali, né? Uhum. Conforme a Bíblia te ensinou, né? Que é Sim. o caminho de Deus, o caminho do Criador, do lado do bom. Uhum. Portanto, você garantiu a sua salvação. Ou seja, tu completou a carreira, né? A corrida, né? Uhum. Guardou a fé, né? Tá lá Sim. na Bíblia, inclusive, né? Sim. Então você concluiu essa caminhada aí, você conquistou o teu lugar lá com o Criador, do lado bom.